já de 40 pessoas, Leonardo, eu acho que a gente já pode começar, né? Nós temos aí 10 minutos do adiantado horário. Vamos É, lá. enfim, dando início aqui a mais uma reunião aqui do Comitê Tributário. A gente tem hoje um assunto bastante desafiador, é um assunto que ainda está se aperfeiçoando, está em discussão. A gente, através da sociedade rural, e a contribuição que a sociedade rural dá junto ao IPA, é, a gente tem acompanhado lá as discussões para sugestões de alteração e melhoria no texto da regulamentação. E justamente por ser um assunto que tão desafiador, tão recente, e nada mais indicado aí que o Lobé, o nosso companheiro aqui da Rural, que tem acompanhado isso muito de perto, trazendo as discussões quase que diariamente, né, Loubé? A contribuição do IBS, CBS, e o assunto do impacto no agro, da reforma tributária como um todo, trazendo todos os principais pontos. Tem sido um líder aí na discussão sobre o diferimento e a complexidade da própria redação e da aplicação do diferimento aí na operação, enfim. E aí, com isso, a gente fez o convite para o Leonardo tratar sobre esse tema da regulamentação, algo ainda muito recente. O desafio aqui vai ser, acho que, destacar os principais aspectos, já que são tantos temas, tantas questões que estão em aberto sobre esse assunto. Enfim, e aí a gente dá início aqui a essa reunião. Como toda reunião do Comitê Tributário, todo mundo fica à vontade aí para trazer suas contribuições depois da explanação do Loubert. E a ideia aqui é a gente entender, né, antes de tudo, os principais impactos que esse assunto traz. A gente, como eu vi esses dias o Loubert dizendo, a gente praticamente está trocando o pneu do carro com o carro andando, né, Loubert? Então, toda a contribuição de todo mundo é bem-vinda aqui, tá? Sem muitas delongas, a palavra é sua, Leonardo. Obrigado, meu amigo Manuel. Bom dia a todos. Estou vendo vários nomes e rostos conhecidos aqui. É sempre um prazer. Das coisas que eu já fiz na vida, eu costumo dizer que o fato de eu integrar o time, enfim, de ter sido junto com meus amigos aqui, nós termos idealizado esse comitê tributário da sociedade rural brasileira, é daquilo que é das coisas que mais me orgulham. Então, toda vez que eu venho à Rural, eu fico bastante lisonjeado. E como o Manuel mesmo disse, vamos direto ao ponto, porque eu trago aqui várias questões que eu quero tratar com vocês nessa manhã de hoje. Primeiro, eu vou pedir licença para vocês que a voz hoje está difícil, então eu vou falar um pouquinho mais baixo. Eu que costumo empolgar e falar mais alto, mas eu vou tentar falar um pouquinho mais baixo, dosando a voz. Gente, aqui geralmente na Rural a gente tem quando a gente fundou esse grupo, nós tivemos um propósito bem claro. Isso aqui não é um grupo de estudos e também não é um círculo de palestras. Excepcionalmente hoje, eu preparei um material um pouquinho mais robusto, pensando, terminei ontem, 9h30 da noite, pensando nosso encontro de hoje, justamente para que a gente possa entender no passo a passo o momento que nós estamos vivendo, trazendo aí então os impactos da reforma já de acordo com o regulamento. E aí, quando eu digo isso, eu estou focado fundamentalmente e explico o porquê na figura do produtor rural, que na minha visão é quem vai mais apanhar com a reforma, é quem vai mais patinar com a reforma tributária. Então, é, vou trazer aqui para vocês que recorte que eu estou propondo, o que eu estou propondo na manhã de hoje, e quero agradecer o Manuel aí também, porque as nossas reuniões são sempre às sextas-feiras,
disse, Manuel, estou enrolado com a agenda. Falei, então vamos fazer na segunda. Eu falei, não, por mim tudo bem. E vamos fazer aqui um encontro bem objetivo, bem prático, bem direto, trazendo isso aqui não é uma aula, não é uma palestra, como eu disse, é uma exposição, uma troca de ideias e de experiências com colegas aqui, colegas experientes, experimentados, portanto eu fico muito mais à vontade para aprofundar em alguns temas aqui, para a gente tentar destrinchar quais são os pontos centrais. Então, como que gente, isso é a realidade. Como que todos nós estamos nos sentindo hoje, dia 1º de junho de 2026? Vocês têm visto aí que eu tenho me posicionado de uma forma crítica a esta reforma especificamente. Está aqui o Gimir que me conhece e que sabe que a gente troca bastante experiência também. O Vinícius também, que integra o nosso time lá da nossa formação. E vocês sabem que eu tenho me colocado de uma forma bastante crítica a esta reforma e eu explico o porquê. Porque, para mim, alguns detalhes bem rápidos, esta reforma não se encaixa ao modelo do agro. O modelo pensado não se encaixa para o modelo do agro, não se encaixa para o modelo de serviços e não se encaixa para o modelo de locação. Quem realmente vai comemorar a reforma é a indústria urbana e alguns, enfim, em certo sentido, o comércio também. Então, eu adianto que para mim não haveria problema algum unificar PIS e COFINS, unificar IPI e ICMS. A partir do momento em que enfiaram ISS nessa jogada, a partir do momento em que colocaram nós, prestadores de serviços, nós, como produtores rurais e também quem lida no segmento imobiliário, eu vejo com muitas dificuldades. Tanto é verdade que a própria reforma teve que trazer inúmeras exceções. Então, o cenário, eu acompanho de perto diversos. Esse aparelhinho hoje aqui nos permite a gente se comunicar e acompanhar o que está acontecendo em diversos segmentos, diversos setores. A gente participa de diversos grupos aí. Está aqui o doutor Rafael também, prazer tê-lo aqui, Rafael. A gente acompanha diversos grupos e o que eu tenho mais visto, Rafael, são pessoas com experiência no tributário, com uma cadeia enorme de dúvidas. Todos nós, me surpreende as pessoas que estão falando ainda em simplificação, que estão dizendo que a reforma vai transformar o Brasil, que vai gerar emprego já a partir do ano que vem, que vai ser uma maravilha, que os litígios acabaram. Eu, sinceramente, das duas, uma, ou eu sou um asno, e não enxergo isso, essa maravilha toda que todo mundo está vendo, ou essa é uma conversa apenas para não jogar água no chope. E o número de pessoas que defendem a reforma, eu tenho notado, vem caindo. Porque as críticas, e eu faço questão de participar de todos os congressos que eu posso, de todos os eventos, porque eu quero saber, é quase que uma forma de convalidar aquilo que eu estou pensando. Eu quero saber, será que só eu estou vendo esses problemas? Não, não sou só eu. Grandes nomes do direito também estão apontando esses problemas. E o cenário que a gente está vivendo é isso aqui. É um universo, um buraco negro de dúvidas, é um monte de questionamentos, é um monte de incertezas. A parte processual não está pronta, nem ninguém sabe contra quem que eu tenho que promover a ação, nem onde, qual o juízo competente, ninguém sabe qual é a sistemática que vai ser aplicável, ninguém conhece a alíquota, o regulamento, e me surpreende, um dos mentores da proposta, que vocês sabem quem é, ter dito com orgulho, olha, o regulamento não extrapolou a lei, e 85% do regulamento é cópia da lei. Pô, então isso não é regulamento. Regulamento não é para copiar a lei. Regulamento é para entrar nas minúcias, claro que sem extrapolar a norma superior à lei. Então, e eu ouvi também de um grande amigo que trabalhou na reforma, embora ele seja crítico também, mas ele trabalhou no regulamento, falou, olha, Leonardo, a gente publicou que a gente estava sendo pressionado e a gente precisava divulgar o regulamento, então a gente praticamente copiou a lei mesmo. Agora que a gente vai vir a etapa 2 do regulamento. Então, opa, vai vir a etapa 2, aí a gente vai ver para valer como é que esse negócio vai funcionar. Qual é o meu ponto crítico? Jorge Brito. Qual é o meu ponto crítico?
prometeram para nós que em 2026 a gente já entraria em campo com as regras definidas. E nós estamos em junho, não tem regra definida, coisíssima alguma. Não tem alíquota, não tem nada. Bom, então, esse é o cenário. Aí eu conclamo vocês, eu vou tentar ser bem direto, não vou ficar em cada slide me estendendo, não, porque eu quero falar bastante de diferimento hoje. Acho que vou trazer aqui uma contribuição para vocês na temática do diferimento e na temática da apuração para o produtor. Eu conclamo vocês a pensarem comigo, é mesmo uma reforma tributária? Será que o correto é falar em reforma tributária? Ou o que nós estamos vivendo são reformas? Reformas. Nós tivemos alteração no ITBI, no IPTU e no IPVA pela emenda constitucional. Nós tivemos, tanto pela emenda como pela recente lei complementar 127, agora de janeiro, uma revolução no ITCMD, que vai trazer muito litígio, eu não tenho dúvida disso. Passamos pela reforma da renda, com a elevação do IRPJ presumido, a criação do imposto de renda mínimo sobre dividendos e aqueles denominados altas rendas, reforma da receita na reoneração de PIS e COFINS, tanto para produtos do agro quanto para os insumos, reforma da Previdência com a elevação do Fundo Rural, o sistema atual que vai permanecer em ICMS, Senar, ITR, e além da reforma do consumo IBS e CBS. Então, eu vou até ser repetitivo quando eu falo, eu já disse isso outras vezes, se essa minha exposição fosse há 6 meses atrás, provavelmente eu falaria só aqui de IBS e CBS. Mas o recorte que eu estou propondo realmente é esse. Eu só quero mostrar que há muito o que dizer, muito o que estudar a partir... Presidente Sérgio Bortoloso, bom dia. Bom dia, tudo bem com vocês aí? Tudo bem, Leonardo? E todos Tudo vocês bem, que estão Sérgio? aí? Bom dia, Sérgio, tudo bem? Tudo bem. Eu quero dizer que eu quero me desculpar de não ter entrado mais cedo com vocês. Eu estou já aqui em São Paulo. Nós estamos entrando para uma reunião agora aqui no COSAG, com o ministro da Fazenda, Dario Durigan, tratando dessa questão do endividamento e da 5122. Então, eu estava numa conversa agora aqui alinhando e já vou sair agora também para essa reunião que começa agora às 9h30 lá na Fiesp. De qualquer forma, viu, Leonardo, eu quero dizer para vocês aí, desejar um bom dia de trabalho para todos vocês. Esse tema que você está trazendo, Leonardo, é uma preocupação constante para todos os setores. Eu vejo em especial para o agro. Nós estamos num momento em que a gente não sabe na verdade, o que que é que se passa, né? São reformas, são mexidas, tudo é alguma coisa que tem que a gente não tem ainda. Então, de qualquer forma, essa discussão é muito boa. Eu, infelizmente, não vou poder estar com vocês, mas, de qualquer forma, eu desejo para todos vocês aí um bom dia de trabalho, tá bom? Muito Obrigado, obrigado. obrigado pela, pela, Ah, Obrigado pela pela, pela, presença, pela Sérgio. presença, Sérgio. viu? Um abração para vocês todos aí, viu? Manuel, Guaritá e todos que estão online aí, viu? Tá? Um Obrigado. abração e um bom Boa dia para reunião aí vocês, então. também. Até mais. Abraço, obrigado, Sérgio. Tchau. Então, gente, eu dizia, temos aqui um panorama bem grande de reformas. Aí eu trago o seguinte, sobre o que nós poderíamos falar na manhã de hoje. Sobre o que a gente poderia abordar. Nós poderíamos abordar, por exemplo, tributação da herança envolvendo as propriedades rurais com a padronização do ITCMD em bases nacionais. Eu não tenho dúvida, gente, eu tenho apostado nisso. Vocês, quem está aqui, se dediquem ao estudo do ITCMD, porque nós vamos ter uma avalanche de contencioso daqui para frente. Com essa padronização, os estados perderam suas regras nacionais. Na verdade, as legislações estaduais terão que ser adaptadas, enfim. Poderíamos falar da modificação do ITBI Fazendas quanto à mensuração do valor de mercado. Para quem não se atentou, isso é uma questão importante, que todo mundo fique antenado aí. Antigamente, o ITBI e o ITCD, por força de um modelo anterior, eles encontravam a mesma base legislativa no Código Tributário Nacional, salvo engano, dos artigos 35 a 39 ou 40, uma coisa assim. O ITBI e o ITCMD encontravam o seu fundamento de validade na parte da lei complementar no CTN,
agora o 35 ao 40 ou 39, uma coisa assim, fica só para o ITBI, e o ITCMD é todo tratado fora do Código Tributário Nacional na Lei Complementar 127. E lá na parte do ITBI, ao meu ver, até desafiando o tema 1013 do STJ, aquele tema lá do ministro Gurgel de Faria, que fala da questão que não pode arbitrar, etc. Para mim, lá tem um comando que veio desafiar aquele tema 1013 no que toca ao valor de mercado. Cálculo de cotas sociais das holdings, por força de um dispositivo lá da Lei Complementar 127, efeitos da remuneração de PIS e COFINS sobre insumo e produtos do agro e projeções sobre os saldos credores futuros de PIS e COFINS, reflexos da elevação do fundo rural no dia a dia do agropecuarista, os gigantes desafios envolvendo o IR mínimo sobre o produtor rural, projeções de carga tributária, essa pergunta que eu mais tenho ouvido, envolvendo a exploração na pessoa física ou na PJ, na holding, denominada holding, em razão do IR dividendos e do aumento do IR lucro presumido, vale a pena, não vale a pena, nova sistemática de tributação dos insumos, com a elevação de carga também, restrições criadas pela reforma no que diz respeito à desoneração nas exportações do agro, eu me refiro às chamadas operações de performance ou exportações indiretas, por força das quais empresas que vendem para empresas que irão exportar estão com restrições na lei, e já tem, acho que foi, todo mundo ficou sabendo, teve uma decisão da Justiça Federal, não, Justiça Estadual do TJ, do Distrito Federal, afastando na discussão do IBS essas restrições, e mais dezenas de temas novos que o momento atual criou. Então, falando aqui para os meus amigos, meus colegas aqui da Rural, para advogados e advogadas e contadores bem experientes na parte da tributação do agro, eu digo, nós seremos responsáveis, sim, nós aqui, por criar jurisprudência. Não esqueçam aquele modelo antigo do advogado que citava a jurisprudência. Nós que teremos que construir este modelo, este novo sistema. Nós que teremos que apontar os dedos para as respectivas feridas, para os desafios e as inconsistências desse sistema normativo para o agronegócio brasileiro. Mas, isso é o que a gente poderia falar. Sobre o que vamos falar, então, objetivamente, nesta manhã de hoje? Sobre a compreensão clara e prática dos reflexos do IBS e da CBS para o produtor que explora em terras próprias. Eu quero entender como que o IBS e a CBS vão repercutir sobre o produtor de soja, sobre o pecuarista de cria e recria, o pecuarista de engorda, sobre quem produz cana, quem produz laranja, quem produz café. Como que esses dois novos tributos irão repercutir? Portanto, eu estou deixando de lado, propositadamente em função do tempo, questões envolvendo sucessão, questões envolvendo IR e mesmo o modelo de arrendamento e parceria que a gente não daria tempo para falar aqui. Então, o meu foco é produtor proprietário que explora a agricultura e a pecuária. Pois bem, na sua essência, o que a reforma muda para o produtor topicamente? Topicamente é o seguinte: primeiro eu trago uma notícia que saiu na CNN Agro, agora em 12 de abril de 2026, dizendo: testes da reforma tributária expõem gargalos no agro e pressionam caixa. Adaptação operacional, integração com bancos e a nova lógica da tributação acendem alerta sobre a liquidez do produtor. Qual é a frase que eu mais tenho usado desde o começo quando eu falo em reforma tributária para o agro? O maior problema para o produtor vai ser fluxo de caixa. Eu não tenho dúvida alguma sobre isso. E quando eu vi essa matéria, opa, não sou só eu que estou pensando isso. Outras pessoas já estão atentas a isso também. E isso é bom, porque a inteligência coletiva ela é insuperável. É ela que solidifica, ela que constrói os caminhos possíveis. E encontros como este têm
justamente essa finalidade, esse intuito e esse efeito positivo, né? Então, o que que muda para o produtor? Primeiro ponto, toda a cadeia do agro prevista na reforma foi calcada em exceções. Porque se a gente vai lá no artigo 9 no artigo 9 da emenda constitucional número 132, a emenda da reforma, a gente vai perceber que lá naquele artigo 9 foi previsto um regime diferenciado para toda a cadeia do agro, o antes, o dentro e o depois da porteira. Insumos, produção e adquirentes. Ora, se foi previsto um regime diferenciado para toda a cadeia, isso corrobora a ideia de que o agro foi tratado como uma exceção, o que mostra que o modelo geral não se encaixa para o agro e também essas exceções, quando a gente vai nas minúcias da lei, a gente percebe a dificuldade da plena compreensão desse novo regramento. Segunda premissa, os insumos deixam de ser tributados em patamares mais baixos e inclusive com percentuais diferentes. Eu me refiro aos convênios 52 de 91, falando no convênio da parte dos maquinários, máquinas e implementos agrícolas, e o famoso convênio 100, na parte envolvendo os insumos do agro, para um patamar padronizado numa projeção de 11,4%. Já vou explicar de onde eu tiro esse 11,4%. Apenas os insumos listados na lei estarão nessa alíquota padronizada, ou seja, os demais, como as máquinas e implementos agrícolas e aqueles que não constaram da lei, estarão na alíquota cheia, numa projeção de 28,5%. Então, da onde eu estou tirando isso? Eu fiquei bastante confortado, ou foi mais reconfortante, digamos assim, para mim, quando eu vi uma cartilha que foi divulgada, eu acho que semana passada ou retrasada, pela CNA, e a CNA também está trabalhando com a 28% e coloca lá, de acordo com as informações obtidas junto ao Ministério da Fazenda. Opa, então se a própria CNA está projetando uma alíquota de 28%, o número que eu tenho ouvido é de 28,5%, então a gente já sabe que, por incrível que pareça, nós vamos trabalhar com uma alíquota elevadíssima como essa, tá? Então eu estou mantendo aqui os 28,5%. Então pode ser um pouquinho mais, um pouquinho abaixo, um pouquinho acima, mas vai girar em torno disso. Então se eu falo numa alíquota projetada de 28,5% e eu aplico os 40%, o redutor de 60% para o agro, que é o que está previsto, a agro vai ter uma redução de 60%. Então, na verdade, eu tenho que multiplicar por 40%. 28,5% vezes 40%, vocês vão encontrar os 11,4% projetados aí. De qualquer forma, a alíquota do agro vai ser entre 11% e 12%. O diferimento, que antes era aplicável da etapa 2 do produtor para a etapa 3 dos adquirentes, foi deslocado da etapa 1 dos insumos para a 2 do produtor. Essa é outra grande mudança que nós vamos falar aqui também. Mais uma, apesar disso, a regra do diferimento criada pela reforma é extremamente confusa e esse é o principal foco de incertezas no momento. Eu repito, eu vou trazer cenários aqui para a gente tentar, em conjunto, destrinchar esse raio desse diferimento. Da perspectiva do produtor, se eu vou atender um produtor hoje, gente, eu tenho que fazer 3 perguntas para ele. Se ele fatura acima ou abaixo de 3.600.000 ao ano, que tipo de produto ele produz, ele gera e para quem ele vende. Porque cada um desses elementos diferencia o modelo aplicável. E, portanto, se o produtor não estiver nessas exceções, o produtor passará a ser tributado por IBS, CBS, com uma carga projetada de 11,4%. As agroindústrias, por sua vez, as agroindústrias que comercializam produtos da Cesta Básica Nacional de Alimentos, elas não serão tributadas, a despeito do produtor ser tributado, e serão elas que terão direito ao creditamento e à restituição futura de IBS e CBS. É outro fator que eu quero ver como é que o mercado vai trabalhar. A gente vai falar sobre isso também. E outro grande foco indefinido até o momento passa indiscutivelmente pelo percentual de crédito presumido a que terão direito as agroindústrias,
quando comprarem de produtores não contribuintes. Então, esses são os pontos-chave que me parecem relevantes para a gente começar a destrinchar o nosso raciocínio aqui. Pois bem, então, quando eu olho para a visão completa do agro, aí eu consigo enxergar, ter uma fotografia de tudo aquilo que será impactado por essa reforma. Na parte dos insumos, eu posso pensar nos corretivos de solo, né? Adubo, o gesso, o calcário. Eu falo nos fertilizantes, né? Que são os adubos, o adubo químico, NPK, ou adubo orgânico. Eu falo nas sementes e toda aquela questão da patente das sementes, nos defensivos agrícolas, que contemplam herbicidas, inseticidas, fungicidas, enfim, que tem todos grandes conglomerados envolvidos na comercialização desses produtos. Eu falo no segmento da ração animal, de vacinas, tratores, colheitadeiras, energia elétrica, frete, combustível, serviços. Tudo isso está no pacote. Quando eu penso no agro, esquecendo a reforma tributária, com que o produtor gasta? De uma forma resumida, é com isso aí. Aí quando eu passo para o produtor, eu falo em soja, milho, gado, leite, arroz, feijão, laranja, café, cana, algodão, eucalipto, batata, alho, cebola. Eu falo nas verduras, tomate. Temos grandes produtores de tomates no Brasil, especialmente em Goiás. Aí eu falo na cadeia dos adquirentes, cooperativas, cerealistas, esmagadores de soja, frigoríficos, laticínios, as agroindústrias em geral, né, que transformam suco em suco, por exemplo, em doce, em pastas, ou que transformam em massas, enfim, madeira, usinas sucroalcooleiras, as indústrias de celulose, as trades, enfim. Esse é o cenário do agro. Mas quando eu vou para a reforma, eu encontro as especificidades da reforma destacadas na tela. Na parte da cadeia de insumos, eu tive um tratamento diferente, não para todos os insumos, mas para alguns deles. Corretivos, fertilizantes, sementes, defensivos, ração, vacinas e serviços. Da perspectiva do produtor, vai depender do faturamento e vai depender também do tipo de produto que ele gera, como leite, arroz, feijão, laranja e café. As frutas em geral, ovos e hortícolas, né? Mas a gente vai chegar lá, mas aquelas que mais representam no mercado brasileiro. E na cadeia de adquirentes vai depender também, porque eu tenho cooperativas que têm um regramento próprio, eu tenho frigorífico, laticínios, agroindústrias e as trades que também têm regramentos próprios. Frigorífico, laticínio e agroindústrias em geral, pensando nos produtos da cesta básica nacional. As trades pensando na exportação. Então, gente, o nível de complexidade envolvendo a tributação do agro se elevou e bastante. E bastante. Não, antigamente, a gente costuma dizer, né? Antigamente as discussões eram envolvendo ITR, envolvendo imposto de renda, envolvendo fundo rural. Já foi essa época. Agora, com um novo modelo, e é isso que eu conclamo vocês a pensarem sobre isso, abre-se uma janela gigantesca de oportunidades como profissionais, mas abre-se também eleva-se a nossa responsabilidade no trato com esses temas, porque eles não são simples. Duas coisas, com todo respeito, e eu não tenho trava na língua mesmo, com todo respeito, duas coisas ficaram só no papel nessa reforma: a simplificação e a neutralidade. Pelo menos pensando para agro, serviços e segmento imobiliário. Tá? Não me vem com essa história de neutralidade. Esses dias uma pessoa, não, mas quem comprar? Se você é advogado, agora o seu cliente vai tomar crédito do seu IBS, CBS. Tudo bem, bonitão. Ele vai tomar crédito, mas eu vou sair de uma carga de 15 aqui no escritório, uma carga de 15 aproximadamente de lucro presumido, para uma carga estimada de 30,83. Vocês acham de verdade que eu vou conseguir repassar todo esse custo tributário no preço dos meus serviços? Eu vou conseguir aumentar? Não vou. O cliente vai querer pagar a mesma coisa e eu vou pagar mais tributo. Então isso é uma neutralidade para inglês ver, tá? Bom,
Me encaminhando agora para o cerne da minha exposição aqui, nesse bate-papo com vocês, as regras sobre créditos para o agro. O que eu tenho que entender? A primeira regra daria, gente, um trabalho acadêmico de peso. Mas não é o nosso caso aqui, que é esse artigo 8º do regulamento. Todas as referências aqui eu estou fazendo ao regulamento, tá? E ao regulamento do IBS, que fica mais fácil a gente compreender, embora do IBS e da CBS esteja seguindo basicamente a mesma disposição. Caso seja possível a aplicação de mais de um dos seguintes institutos a uma mesma operação, prevalecerá a ordem de aplicação a seguir. Já começo pela premissa. Porque se for possível aplicar mais de um instituto a uma mesma operação, é porque o modelo foi mal construído ou, é essa a minha conclusão, os conceitos normativos estão mal aplicados, mal empregados. Os conceitos normativos não são palavras ocas, não são palavras vazias. O legislador, o que aconteceu com a reforma? O legislador chamou de alíquota zero, de suspensão, coisas que, olha, e nessa hora eu vejo a importância do conteúdo, a importância da ciência. Eu me recordo aqui das inúmeras lições que eu tive com o meu mentor, Paulo de Barros Carvalho. Essa história de alíquota zero, que no final das contas é uma verdadeira isenção, e de suspensão, que é uma verdadeira isenção, para mim essa história ficou muito clara. Embora com feixe de isenção condicionada, para mim, em diversas passagens, nada mais temos ali de que isenções condicionadas. Bom, mas aí ele traz, vai prevalecer a seguinte ordem: redução a zero de alíquota. Pessoal, prestem atenção nesse artigo 8º. Porque é neste artigo 8º que nós, como profissionais, Angélica, vamos ganhar dinheiro. E eu explico por quê. Porque a legislação deu prevalência à redução a zero. E redução a zero permite manutenção de créditos. Suspensão com conversão em alíquota zero, isenção de diferimento, redução de alíquota distinta ou redução daquela de alíquota distinta que trata o inciso 1º do CAPT. Parágrafo único. Caso seja possível a aplicação de mais de uma redução à mesma operação, inciso 1º, somente em caso de previsão expressa haverá aplicação cumulativa das reduções, não havendo previsão de acumulação, prevalecerá a maior redução. Tá bom. Essa é a regra introdutória para aquilo que eu já na minha tese de doutorado chamei de categorias desonerativas. Um conjunto de conceitos que eles vão se apresentando nas legislações de ICMS, na legislação, enfim, agora de IBS e CBS, com os quais nós temos que lidar. E nós temos que demarcar bem a aplicabilidade de cada um. Mas nós temos, bem ou mal, uma válvula de escape nesse artigo 8º, que tudo ele diz, se houver dúvida, prevalece a alíquota zero. Então tá bom, então vamos ver o que diz a legislação adiante. Na sistemática de créditos e débitos, o contribuinte sujeito ao regime regular poderá apropriar créditos de IBS quando ocorrer a extinção, por qualquer das modalidades do artigo 26, dos débitos relativos às operações em que seja adquirente. Então, houve venda, eu comprei alguma coisa, estou explicando, eu sei, isso aqui é o beabá para vocês. Comprei alguma coisa, teve débito de IBS e CBS, sobre aquilo que eu comprei a partir do momento em que houve o débito e que houve a extinção, eu posso me apropriar do respectivo crédito quando eu sou adquirente. Então, sobre tudo aquilo que eu compro, eu tenho crédito, vírgula, excetuadas exclusivamente aquelas consideradas de uso e consumo pessoal e as demais hipóteses previstas no regulamento. Parágrafo 1º, será realizada de forma segregada para IBS e CBS a apuração, a apropriação dos créditos será realizada de forma segregada, vedada em qualquer hipótese a chamada compensação cruzada, de IBS com a compensação de créditos de IBS com valores devidos de CBS. E está condicionada a comprovação da operação por meio de documento fiscal idôneo. Vocês não tenham dúvida que documento fiscal idôneo daqui para frente vai ser exclusivamente nota eletrônica. Pensando no agro,
Pensando, se eu sou pecuarista, eu contrato lá uma pessoa que vai arrumar a cerca para mim, ou que vai fazer uma limpeza de pasto, ou que vai arrumar um mangueiro, esse cara não tem nota eletrônica. É mais uma complexidade que a reforma vai trazer, porque esse cara vai ter que se adaptar. Esse pequeno é uma pessoa simples, gente. Quem lida com fazenda que sabe. O cara que é cerqueiro é uma pessoa simples, não é nem letrado. Aí ele vai ter que criar uma empresa, vai ter que criar uma empresa para poder emitir nota eletrônica. E para eu ter, como eu vou ter que gastar de qualquer forma, eu vou dar preferência para quem tem nota. Então, é outra questão que a reforma vai impactar. Para a gente encaminhar, os valores dos créditos do IBS apropriados corresponderão aos valores dos débitos do IBS que tenham sido destacados no documento fiscal de aquisição ou aos valores de crédito presumido. Isso pensando lá na agroindústria. A realização de operações sujeita à alíquota reduzida, todo o agro está sujeito à alíquota reduzida. Então, esse parágrafo 6º é bastante relevante. A realização de operações sujeitas à alíquota reduzida não acarretará o estorno parcial ou integral dos créditos apropriados pelo contribuinte em suas aquisições. Parágrafo 7º. Essa é a cláusula de ouro. É aí que nós vamos encontrar fundamento para a gente atuar, gente. No caso de operações sujeitas à alíquota zero, serão mantidos os créditos relativos às operações anteriores, salvo quando expressamente previsto neste regulamento. Opa, então se não tem previsão, eu tenho direito à manutenção de crédito. A minha saída é alíquota zero, eu comprei com IBS, CBS, eu mantenho o crédito. Seja para compensar em outras operações, seja para eu pedir a restituição. E por fim, para a gente entrar nas demais regras, as operações imunes, isentas ou sujeitas à alíquota zero, a diferimento ou a suspensão, não permitirão a apropriação de créditos pelos adquirentes de bens e serviços. Então, se a minha saída é imune, é isenta, é sujeita à alíquota zero, a diferimento ou a suspensão, quem está comprando não toma crédito. O disposto neste artigo não impede a apropriação de crédito presumido. Tá bom. Nas hipóteses de suspensão, caso haja a exigência do crédito suspenso, a apropriação vai ser admitida somente no momento da extinção, vedada a apropriação dos débitos em relação aos acréscimos legais. Ou seja, a minha operação estava enquadrada naquilo, o artigo 51, naquilo que a legislação chama de suspenso, e depois eu tive que pagar o imposto, por exemplo, no caso das exportações. O cara não fez a exportação dentro do prazo legal, teve que pagar o imposto, se ele pagou, aí ele pode tomar crédito. A imunidade e a isenção acarretarão a anulação dos créditos relativos às operações anteriores. Porém, não se aplica essa regra, parágrafo 2º, inciso 1º, nas exportações. Exportador mantém crédito. Então, esse é o cenário inicial. Daqui para frente, topicamente, eu vou trazer para vocês 7 grupos de análise, e aí eu encerro, tá? 7 grupos de análise para e passo para a gente entender como que vai funcionar na prática. O primeiro grupo de análise envolve o produtor não contribuinte, ou seja, aquele que tem receita inferior a 3.600.000 ao ano, e o produtor integrado. Como é que fica a situação dessas pessoas? Então, apenas para deixar bem claro, a legislação unificou. Quer dizer, unificou peronomútil. Depois eu fui me dando conta que, na verdade, para o produtor integrado, tem algumas regras que estão previstas para o produtor não contribuinte que não estão previstas para o produtor integrado. Mas isso daria uma discussão à parte. Produtor não contribuinte é pessoa física ou jurídica, tá? Não interessa. Se eu exploro, eu estou sempre falando do produtor aqui, recuperando a minha premissa lá do início. Eu não estou falando do fornecedor de insumo, não estou falando da agroindústria. Eu estou falando de produtor. Produtor, pessoa física ou jurídica, que fatura abaixo de 3.600 ao ano. Ou produtor integrado, que é aquele que está lá enquadrado na legislação como no contrato de integração, né? Produtor de suínos, de aves, etc. Eles tiveram um tratamento próprio. Tá bom, qual é? É esse aqui. Para produtor não contribuinte e integrado, quando ele comprar, vejam que não são todos os insumos. São apenas os insumos listados lá no artigo 138 da Lei Complementar 214, salvo engano, é o anexo 9º.
corretivo de solo, fertilizante, semente, defensivo agrícola, ração, vacinas e serviços, quando ele comprar, de acordo com a lei, tem a tal regra do diferimento, que eu estou colocando entre aspas, nós já vamos explicar isso aqui. Aí eu produzo soja, milho, gado, leite, arroz, produzo qualquer produto, tá bom. Vendo para o adquirente. Aí eu não sou contribuinte, portanto é sem IBS e CBS a minha nota. E além disso, eu gero crédito presumido para o adquirente. Mas como é que esse crédito presumido vai se comportar face ao tal diferimento na etapa 1? Com diminuição do IBS e CBS sobre os insumos. Ou seja, o valor que incidiu não, que vai ser mencionado, poderíamos discutir aqui o conceito de incidência, mas que está lá registrado na nota 1, ele vai ser do percentual de crédito presumido que vai ser estabelecido, esse crédito presumido ainda vai ser diminuído por esse IBS e CBS que impactaram na etapa 1. Por quê? Está aqui, ó. Eu recortei do artigo 214 do regulamento aquilo que toca ao produtor não contribuinte, tá? Então, eu vou enfatizar para vocês o artigo 138 da Lei Complementar 214. É dos textos normativos mais dúbios e ambíguos e vagos que eu já vi, mais mal construídos, com uma redação difícil, truncada. Eu compreendo que a intenção do legislador ou de quem trabalhou nos bastidores foi melhorar a situação do produtor. Eu não coloco em xeque essa premissa de que a intenção foi melhorar a situação do produtor. Porém, da forma como ficou bem truncado. Por quê, Manuel? Porque esse artigo 138, que por sua vez foi reproduzido no 214 do regulamento, ele é um guarda-chuva para três situações absolutamente distintas, que são quais? As próprias empresas de insumos, as multinacionais de insumos e as respectivas revendas locais, para produtor não contribuinte e para produtor contribuinte, cada um com uma lógica própria, com um regramento próprio. Então, o que eu fiz aqui para facilitar? Eu recortei do 214 primeiro apenas aqueles enunciados que dizem respeito, para a gente tentar entender de uma vez por todas esse diferimento, que dizem respeito ao produtor não contribuinte. Ao produtor não contribuinte, ok? Então, vamos lá. Quem que entra nisso? Fica diferido o recolhimento. Opa, diferimento, diferir significa postergar. É jogar adiante o pagamento. Então, se fica diferido o pagamento do IBS, eu tenho que entender que tudo que está ali é para dizer que esse pagamento vai ocorrer. Mas a própria lei, nos seus enunciados, parágrafos, incisos e alíneas, ela desmente o CAPT, como a gente vai ver. Fica diferido o recolhimento do IBS nas seguintes operações com insumos. 2 pontos. Fornecimento, inciso 1º, fornecimento realizado por contribuinte. O inciso 1 fala de fornecimento, o inciso 2 fala de importação. Por praticidade, eu estou tirando a importação. Só estou olhando para fornecimento que fica mais fácil, mais próximo da nossa realidade. Fornecimento, então fica diferido o recolhimento do IBS nas operações com insumos, nas hipóteses de fornecimento realizado por contribuinte. Qual contribuinte? Necessariamente a empresa que vende o insumo. Para por contribuinte sujeito ao regime regular do IBS, destinado a produtor não contribuinte. Quem que é o produtor contribuinte? Eu coloco aqui os pequenos e médios produtores, que para mim, faturamento de 3.600 aqui vai pegar muito produtor médio também. Dependendo da cultura, né? Por exemplo, na soja e no milho. Desde que os insumos sejam utilizados na produção de bens vendidos a adquirentes com direito à apropriação de crédito presumido. Aqui já tem um desde que, já tem um condicional, um condicionante aqui. Estamos num evento fechado aqui. A Bayer vendeu adubo para o Leonardo, que é produtor, pessoa física não contribuinte.
O IBS e CBS que a Bayer vendeu para mim, Leonardo, produtor não contribuinte, fica diferido desde que o insumo que eu comprei seja utilizado na produção de bens vendidos a adquirentes, com direito à apropriação de crédito presumido. Bom, aqui já surge uma questão. Em primeiro lugar, como é que eu vou dosar, medir, controlar tudo que eu compro de diversos fornecedores para tudo que aquilo que eu vendo? Vai ser por uma apuração proporcional? O regulamento não explicou, tá? E mais, tudo que eu vendo necessariamente é para adquirente com crédito presumido? Não. Pensem se eu sou o Leonardo e eu, Leonardo, produzo bezerro, meus caros. E aí eu estou vendendo para o Manuel. E o Manuel, em tese, vai dar continuidade na cadeia. O Manuel é aquele cara que vai ter direito a crédito presumido? Eu penso que não. Mas está aqui uma interrogação. Porque para mim, crédito presumido é quem vai comprar de produtor não contribuinte pensando em transformação pela agroindústria. E se o Manuel é produtor não contribuinte também, eu produzo bezerro e ele faz a etapa da engorda, ele também não fatura 3.600. Como é que vai ser? Vai incidir, não vai incidir? Eu vou ter que pagar esse IBS, CBS? O valor, para o primeiro, do imposto diferido deverá ser registrado. Salvo engano meu, é a primeira vez que a legislação usa essa expressão. Porque nós estamos habituados no ICMS em falar em destaque. Registrado é destacado ou apenas mencionado lá nas informações complementares da nota fiscal? O regulamento também não esclareceu. O imposto diferido deverá ser registrado pelo contribuinte. Qual contribuinte? A empresa que vendeu o insumo, em campos próprios do documento fiscal que acobertar a operação. Aí vem a pergunta central. O imposto, aspas, registrado, vai ser incluído no valor da nota? Eu vou trazer isso mais adiante para vocês, para ficar dentro do tempo aqui. O diferimento de que trata a linha B, portanto, é na hipótese do produtor não contribuinte, somente será aplicado sobre a parcela dos insumos utilizados pelo produtor não contribuinte na produção de bem vendido para adquirentes que têm direito à apropriação de crédito presumido. Eu já falei, pequeno e médio produtores venderam para a agroindústria, mas não para outro produtor, como na hipótese da pecuária de cria. Então isso aqui para mim é um grande desafio para a pecuária. Parágrafo terceiro, a aplicação desse diferimento condiciona-se a uma declaração que o produtor vai assinar, que ele vai fazer, nos termos de ato conjunto a ser divulgado, de que os insumos serão utilizados na produção de bens destinados a adquirentes com direito a crédito presumido, respondendo o próprio produtor pelo recolhimento do tributo diferido, acrescido dos encargos legais, caso a destinação seja diversa. Então, empresa agora que compra... na verdade vai ser assim, né? Eu sou produtor, eu vou comprar da Bayer, da BASF, da Corteva, enfim. Eu vou ter que assinar, dar para ele uma declaração, né? A empresa vai vender assim, é com IBS, CBS ou sem IBS, CBS. Aí eu vou ter que apresentar para ela uma declaração de que eu vou produzir e que eu vou vender para produtor, para adquirente com direito a crédito presumido. Parágrafo 4º, que é o cerne do problema. O diferimento se encerra. Então, a tal postergação do tributo da Bayer, da empresa de insumos, se encerra. Nas hipóteses da linha B, ou seja, comigo aqui, produtor não contribuinte, mediante a redução do valor dos créditos presumidos de IBS. Vejam, portanto, que não vai haver um recolhimento efetivo do tributo diferido pela empresa de insumo. Não vai ter uma guia com pagamento. Isso não é diferimento, gente, da perspectiva técnica do termo. É que na hora que eu for vender, o adquirente tem crédito presumido, aí daquele crédito presumido vai diminuir o valor do IBS CBS. O recolhimento do IBS relativo ao diferimento será efetuado pelo contribuinte. Portanto, se é contribuinte, necessariamente não é o pequeno ou médio produtor, que promover a operação que encerrar a fase do diferimento. Então, o que a legislação truncada aí está dando a entender? Ainda que não tributado, que o IBS e CBS que incidiram na etapa 1 vão ser recolhidos pela etapa 3, pelo adquirente,
Mas ela não vai pagar efetivamente, vai ter apenas uma redução do crédito presumido. Então o cenário é esse aqui, gente, na cadeia, por exemplo, estou trazendo a cadeia da pecuária, do insumo ao frigorífico. Eu tenho na etapa 1 a venda da ração animal pela empresa, tenho lá uma projeção de 11,4 sobre a nota. Produtor, pequeno ou médio contribuinte, que fatura, que produz gado abaixo de 3.600, ele, na venda dele é zero, porque ele é não contribuinte. E o frigorífico vai ter direito a crédito presumido, num percentual ainda a definir. Só que esse crédito presumido sofrerá diminuição do IBS e CBS que incidiram na etapa 1, ou seja, sobre os insumos adquiridos na etapa anterior, na ração animal. A minha pergunta, meus caros, como que, se eu comprei de 10 fornecedores e vendi para 15 fornecedores distintos, para 15 frigoríficos distintos, só estou usando o exemplo da pecuária, em datas absolutamente distintas, como que vai controlar na prática isso? O frigorífico vai ter acesso à minha contabilidade? Eu vou ter que abrir a minha contabilidade para cada frigorífico que eu vender? É essa a minha dúvida prática, operacional, central. Ah, vai ter lá um livro que vai controlar, um dado contábil, um registro contábil que vai controlar os meus créditos presumidos? Como que na essência vai funcionar esse modelo? Mas o que está na lei é isso. O regulamento desceu as minúcias? Não. Então, o que é importante para nós entendermos como que está previsto o tal diferimento, que na prática não difere coisíssima alguma, porque esses 11,4 da etapa 1 não estão sendo efetivamente pagos. Gente, extinção da obrigação tributária, o artigo 156 do Código Tributário Nacional não foi alterado. Esse não está sendo pago com o pagamento, extinto com o pagamento esse tributo. Ah, então eu posso considerar como um diferimento econômico, mas jurídico não. Porque aquele não está. O que está acontecendo? Apenas o frigorífico está tomando crédito menor. Mas vejam, me desculpem a franqueza, para a empresa de insumo foi o melhor dos mundos. Ela vende, não se preocupa se o Leonardo recolheu, não recolheu, se o frigorífico vai diminuir, não vai diminuir o crédito presumido. Ela vendeu, acabou, gente, para a empresa de insumo. É o melhor dos mundos e são multinacionais gigantes. Porque a lei não atrela nenhuma responsabilidade a ela. Que ela tem que controlar, ela tem que rastrear para ver se o imposto vai ser recolhido. Então, para a empresa de insumo, repito, emitir a nota, vendi, meu amigo, eu não tenho que pagar o IBS, alguém vai pagar lá na frente? Como diz o outro, eu não vou usar, fazer um palavrão aqui, mas vocês já entenderam. Azar é lá da frente. Entendeu? Segundo grupo de análise, aquisição de máquinas e implementos agrícolas por produtor não contribuinte especificamente. O que muda? Muda aqui, de forma objetiva. Sou produtor não contribuinte, comprei trator, colheitadeira e implementos agrícolas, é zero de IBS e CBS, e na hora que eu vender, não tenho IBS e CBS também. Então, nessa hipótese aqui, para o produtor não contribuinte, ele não vai ter IBS e CBS sobre maquinários e vai vender sem IBS e CBS também. Agora, eu chego no terceiro grupo, que é a aquisição de máquinas e implementos agrícolas por produtor contribuinte. Como que fica? O cenário é esse aqui. Porque para produtor contribuinte, a alíquota cheia. Não está na exceção. Máquinas e implementos agrícolas não estão na exceção. 28,5% sobre o maquinário, gente. Imagine você, o seu cliente que produz soja, ele vai comprar um trator, uma colheitadeira. Eu vou usar o mesmo exemplo, a colheitadeira custa em torno de 3 milhões de reais. Vamos arredondar para uma projeção de alíquota, uma carga tributária de 30%. Você está falando em gastar 3 milhões e 900. Quer dizer, quase 1 milhão a mais de imposto. Ah, Leonardo, mas vai dar crédito. A pergunta central que todo mundo, Rafael, Guaritá, meus amigos aqui, a gente tem que fazer. Será que o produtor quer crédito ou ele quer pagar menos, ele pensando em fluxo de caixa? Essa é a pergunta.
Então ele vai ter, toda vez que ele renovar maquinário, ele vai ter um aumento gigante de imposto, ele vai tomar crédito, beleza? A minha pergunta é, na hora que ele der a saída, que ele for pagar o IBS, CBS, vai fazer frente uma coisa a outra ou ele sempre vai ficar com esses créditos mais adiante? Na saída dele, mantendo os 11,4. E agora, eu quero chegar no ponto central. Porque depois que eu mostrar para vocês isso aqui, aí é topicamente as respectivas operações e eu encerro, tá bom? Para a compreensão das demais operações, eu preciso encarar de frente, sem medo e com espírito crítico, o tal diferimento nas operações tributadas e não tributadas. Vejam que aqui eu não estou falando, gente, das hipóteses do produtor, Marcelo, dos produtores não contribuintes, porque esse eu já vi ali. Como é que vai funcionar? Agora, eu estou falando de quem é produtor contribuinte, portanto, aquele que, Angélica, que fatura, muito bom vê-la aqui, Angélica, aquele que fatura acima de 3.600, mas que ou faz operação tributada porque o produto dele não é desonerado, ou faz operação não tributada porque o produto é desonerado. Como é que, na essência, vai funcionar? De novo, trago o recorte para vocês. Fica diferido o IBS no fornecimento realizado por contribuinte, ou seja, a empresa que vende o insumo destinado a contribuinte. Ora, se ele está falando de contribuinte para contribuinte, ele está falando aqui da empresa de insumo para o produtor, o médio e o grande, submetido ao regime regular. Tá bom. O valor, já falei da história do destacado ou registrado, o valor do imposto diferido vai ser registrado pela empresa em campos próprios do documento fiscal. Parágrafo 4º. Aqui a regra muda. Aqui, essencialmente, a regra muda. O diferimento se encerra nas hipóteses das alíneas A. Portanto, quando ele está vendendo a empresa de insumo para produtor contribuinte. Quando a operação subsequente com o insumo ou com os produtos deles resultantes, o que é o caso, dois desdobramentos, alíneas A e B, não esteja, a operação subsequente não esteja alcançada pelo diferimento, portanto, eu estou falando de uma operação tributada, porque se a operação subsequente não está no diferimento, ela é tributada. Ou seja isenta, não tributada, inclusive em razão da suspensão de pagamento, ou sujeita a alíquota zero. Nós vamos ver que em vários casos aplica-se a alíquota zero. Portanto, para os produtos da Cesta Básica Nacional de Alimentos, frutas, ovos e hortícolas e atos cooperativos. Ou a linha C seja realizado sem documento fiscal. Mas aí é óbvio, né? O cara não emitiu nota, não tem diferimento, se pegou, vai ser autuado, vai cobrar. Aí eu nem vou considerar. Ou o desafio está no A e o B. Então eu vou insistir nessa tecla. O maior desafio está no parágrafo 4º, inciso 1º, a linha A e B. Porque ela abrange as duas hipóteses. Eu sou produtor contribuinte. Vendi sem diferimento, portanto, a minha operação não está alcançada por diferimento, é porque é uma operação tributada. Ou, vejo que todas as hipóteses estão aí contempladas. Ou seja, isenta, não tributada, suspensão ou alíquota zero. Só que os efeitos são diferentes. Parágrafo 5º. O recolhimento desse IBS diferido será efetuado pelo contribuinte que promover a operação que encerrar a fase do diferimento, ainda que não tributado. Portanto, aqui é pelo produtor. É diferente do produtor não contribuinte, que vai diminuir crédito presumido lá adiante. Aqui não. Esse diferimento vai ser recolhido pelo produtor, seja na operação tributada, seja na operação não tributada. Na hipótese da linha A, do inciso 1º do parágrafo 4º, ou seja, na operação tributada, a incidência do IBS observará as regras aplicáveis à operação tributada. Portanto, em tese, quando ele vender sua produção. Na hipótese da linha B, portanto, na operação não tributada, o contribuinte responsável pela operação que encerrar a fase de diferimento, o produtor rural que faz venda não tributada pelo produto que ele vende, deverá recolher mediante ajuste na apuração do IBS do período, o valor do IBS diferido, calculado com a alíquota vigente na data do fato gerador da operação diferida. O que é ajuste?
O que é ajuste na apuração? Esse IBS que incidiu na etapa 1 do insumo, quando eu faço venda tributada, tá ali dito no parágrafo 6º, vai seguir regra da operação tributada. No parágrafo 7º, quando eu faço venda não tributada, ele fala, deverá recolher mediante ajuste. O que é? Eu vou ter que diminuir os meus créditos, eu vou ter que inserir esse valor adiante. Então, eu vou explicar isso para vocês aqui. Parágrafo 8º. Fica dispensado esse recolhimento caso seja permitida a apropriação do crédito pelo fornecedor. Quem que é o fornecedor nessa operação? É o adquirente? Então, o IBS do parágrafo 7º, vou voltar aqui, o IBS do parágrafo 7º, que é para produtor que contribuinte, mas que faz operação, aquela venda não tributada. Ou porque o produto pelo produto é desonerado, ou porque é ato cooperativo. Ele tem que fazer um ajuste. Mas parágrafo 8º, fica dispensado. Gente, fica dispensado, eu já vi várias vezes na legislação. Vocês se lembram do conceito que a jurisprudência chama, um dos conceitos que a jurisprudência chama para isenção? Isenção é a dispensa do recolhimento do tributo devido. Carlos, será que é isso que a legislação está falando aí nesse parágrafo 8º? E quem é a figura desse fornecedor? Então vamos ver as hipóteses possíveis do diferimento. Os cenários possíveis. Aqui eu quero que vocês acompanhem comigo. Isso aqui deu trabalho para eu fazer. Eu acho que eu trouxe todas as hipóteses aqui para vocês nas operações tributadas e não tributadas. Cenários possíveis do diferimento. Primeiro, IBS e CBS. Primeiro cenário, IBS e CBS na nota fiscal e com ônus econômico em operações tributadas. Então vou dar um exemplo, vamos dizer que já estivesse valendo as alíquotas de 11,4 naquela projeção. Cadeia de insumo, nota fiscal de insumo. Digamos que o cara comprou insumo em 15 de março de 2026. Primeiro cenário, valor do insumo, R$ 100. IBS e CBS, 11,40. Por que eu coloquei asterisco? Porque eu estou partindo de uma projeção de uma alíquota de 11,40, como se ela já tivesse em pleno vigor. E aí a história de que esse IBS e CBS eles vão ser somados no total a pagar. Total a pagar 111,40. Produtor gastou 111,40, aí ele vai vender soja. Na hora que ele vender soja, só lá em 10 de fevereiro de 2027, digamos, para facilitar nas contas, que a soja ele está vendendo a R$ 200, a saca. O IBS e CBS na mesma alíquota vai dar 22,8. Aí a apuração, eu tenho 22,8 de saída, menos os 11,40 de entrada do insumo, eu tenho 11,40 a recolhimento na competência de março de 2027. E aí, quando ele faz venda tributada, soja, não é para cooperativa, a soja não está no rol dos produtos desonerados e não é para cooperativa. Então ele vai pagar. Vejam que nesse primeiro cenário, o produtor teve um ônus econômico na nota. Porque esses 11,40, ele teve que gastar 11,40 na compra do insumo. Na compra do insumo. E aí, ele ficou com esse troço represado de março de 26 a março de 27, quando ele vai efetivamente recolher. Vejam que se for isso aqui, a reforma não explica. O regulamento não explica. Eu estou trazendo cenários possíveis. Se for isso aqui, isso não é diferimento, porque o imposto está sendo efetivamente recolhido da etapa 1 para a etapa 2. Segundo cenário, IBS e CBS na nota, mas sem ônus econômico sobre o custo em operações tributadas. Aí seria assim, nota do insumo, compra em 15 de março de 26, valor R$ 100, IBS e CBS diminuindo o valor do insumo. 100 menos 11,40, 88,60. Mas eu acho que essa aqui também não vai funcionar porque a empresa de insumo vai falar EMA, cada um com seus problemas. Eu não vou, o meu preço do insumo é R$ 100. Eu não vou pegar o preço e diminuir para você pagar, continuar pagando 100, 88,60 líquido, 11,40 de imposto. Mas se for assim,
Aí teríamos a mesma situação com 11,40 o recolhimento. Esse cenário 2 eu acho que o mercado não vai aceitar. Cenário 3, IBS e CBS na nota, mas sem ônus econômicos em operações tributadas. Eu tenho R$ 100, eu tenho 11,40 de IBS e CBS, mas eu, contribuinte, pago apenas 100. Desembolso, produtor, desembolso apenas 100. Eu não gasto os 11,40. Eu conversei bastante com o Calcine, tenho conversado bastante, eu conversei com o Guaritá também. Muita gente está projetando esse cenário aqui, em que eu não gasto os 11,40 inicialmente, aí eu vou lá, aí eu tenho 22,80 de débito próprio, me aproprio do crédito de 11,40 e apenas recolho 11,40. Tá bom, gente, mas olha a flechinha vermelha ali do 1 para o 2. Nessa hipótese vai ser zero. Por que que vai ser zero? Porque eu estou me apropriando de um crédito que não foi recolhido. Eu vou explicar melhor. Eu acho que o erro aqui é de premissa. Não, vai ser postergado para depois. Qual foi o imposto efetivo que foi recolhido da etapa 1 para 2? Nenhum. É como se eu estivesse tomando um crédito presumido. Porque eu estou diminuindo isso do meu imposto, dos meus 22,80. Mas não foram recolhidos 11,40. Então eu acho que isso aqui, embora possa ser entendido como um diferimento, na prática está se chamando uma desoneração. Porque não vai a empresa de insumo recolher o que imposto? Qual o imposto que incidiu da etapa 1 para 2? Nenhum. Porque eu estou me apropriando de um crédito, de um imposto que não foi recolhido. E isso contraria a própria lógica da reforma. Cenário 4. IBS, CBS na nota, sem ônus econômico inicial e em operações tributadas. O Calcine acha que o que vai acontecer é isso aqui. Eu tenho 100, aí tenho os 11,40, eu não gasto 11,40, inicialmente eu gasto apenas 100, mas aí, meus caros, o Calcine acha que isso aqui, eu falei para ele, Calcine, vai dar um problema. Por quê? Se for isso aqui. Eu tenho os meus 22,80 de imposto próprio a pagar, e além disso, eu pago os 11,40 lá da etapa 1. Vejam que eu vou gastar mais dinheiro na hora que eu vender soja, arcando com 34,20, e eu pus no asterisco no 11,40, porque se eu paguei o imposto da indústria de insumo, eu vou ficar com esse crédito. Eu pago, mas eu fico com crédito. Tá bom, gente. Quem faz soja só uma vez por ano. Eu vou ficar com esse crédito para aproveitar quando? Só no outro ano. Mais uma distorção, gente. Eu vou repetir isso aqui. O cara não paga no primeiro momento, ele vai pagar num segundo momento o imposto próprio e mais um imposto diferido. Aí, se for isso aqui, tudo bem, está sendo um diferimento mesmo, mas eu vejo que eu vou gastar mais e aí eu vou ficar com um crédito para aproveitar quando? Tá? Esse é o ponto. Quinto cenário. Aí eu posso falar das operações não tributadas, que muda. Com ônus econômico e em operações não tributadas. Se eu falo daqueles 11,40, bem parecido com o exemplo 1, eu falo que o produtor vai, o cara que faz café, que é um produto desonerado, ele vai gastar 111,40, aí ele toma o crédito, quer dizer, na verdade ele arcou, tomou o crédito, e aí na hora que ele vai vender um ano depois, é zero o café, não é tributado. E aí ele não tem IBS e CBS sobre a saída. Se ele não era IBS, CBS na saída, ele vai ficar com esse crédito dos 11,40. O que ele vai ter que fazer? Pedir a restituição. Tá? E, por fim, no sexto cenário, se for aquela ideia de diferimento mesmo, eu não gasto, se eu produzo café, que é alíquota zero na saída, eu não gasto os 11,40 sobre insumo, pago apenas os 100, tá? Aí tá errado, na verdade, não é? Não, vai ter os 11,40 da etapa 1 para 2, mas eu gasto apenas os 100, não tem IBS, CBS na saída e vou recolher aí sim o IBS, CBS do fornecimento de insumo. Vendi o café, recebi pelo café, eu pago o IBS, CBS lá da empresa de insumo. Mais uma vez, uma conclusão a que eu chego. Como que as empresas de insumo, essas multinacionais, pensando em regras de compliance e tudo mais, como que elas vão controlar se e quando esse IBS, CBS
e por quem serão recolhidos? É um grande desafio aqui. Diante disso, agora eu fecho bem no passo a passo, Manuel. Eu sei que eu passei o tempo aqui, mas produtos da Cesta Básica Nacional. Como é que vai ficar? Tem 11,40 na entrada de IBS CBS, tenho zero de saída, produto da cesta. Se a alíquota zero, eu tenho direito à manutenção de crédito. Produto da cesta básica. Quais são os que são do produtor? Não os produtos da agroindústria. Se vocês olharem lá o anexo primeiro da lei complementar, que fala da cesta básica nacional, são apenas esses itens: arroz, leite, feijão, café, queijos e mate. Os únicos produtos in natura que o produtor rural pode comercializar para dizer que está na cesta básica são esses. Porém, eu quero chamar atenção para um erro gravíssimo da reforma que está nos asteriscos. Arroz e leite. O arroz que foi desonerado, meus caros, olhem lá o NCM, foi apenas o arroz beneficiado. Isso é um absurdo. O arroz produzido, esse é um campo, Manuel, que a gente pode trazer aqui para rural para questionar, porque para mim isso é inconstitucional. Porque o arroz em casca, o arroz bruto, produzido pelo produtor, pelo o agricultor do arroz, ele não foi desonerado, gente. Então tem sentido o produtor de arroz, ele vende arroz tributado, aí a cerealista para frente, a beneficiadora para frente, que não paga, mas o produtor paga, isso é um absurdo. Leite é a mesma coisa. O leite cru não foi não foi desonerado, foi apenas o leite tratado, beneficiado, processado pelo laticínio. É outro absurdo. Tudo bem que para o leite especificamente, geralmente é uma cadeia de pequenos produtores. E aí eles vão ser não contribuintes por faturar abaixo de 3.600, mas é um absurdo. Agora, feijão e café não. Feijão, café, queijo tudo bem, geralmente é pequeno, mate também, mas feijão e café tem grandes produtores. Opa, aí sim está desonerado. E aí esses caras que comprarem feijão e café, comprarem insumo tributados, vão ter direito à manutenção dos créditos e posterior restituição. Tá bom? Então esse é o cenário. Venda do adubo, o adubo vende para o produtor planta o feijão, e o feijão, quando ele vende para a agroindústria, é zero. Vai ter IBS, CBS no 11.4 na etapa 1, mas não tem IBS, CBS da 2 para 3. Então ele pode pedir a restituição desse IBS e CBS. Tá? Frutas, ovos e hortícolas. Mesmíssima coisa. É a mesma regra. Aliás, nem sei para quê. Salvo por questão aí semântica, porque não dá para falar que fruta não compõe cesta básica, ovo não compõe cesta básica, e hortícolas, né? As verduras e legumes não compõem a cesta básica. Mas foi tratado em outro artigo, mas a regra é a mesma. Então eu estou falando de quem compra. Mas veja, quais insumos, hein? Aqueles listados no anexo 9. São os mesmos insumos. Corretivo de solo, fertilizante, semente, defensivo, ração, etc. Serviço, etc. Aí quem produz laranja, banana, uva, limão, manga, ovos, tomate, alho, batatas, verduras, etc. Legumes, todos esses estão nessa regra. Eu chamo atenção também, não dá tempo aqui, para vocês olharem o NCM, de que tem algumas frutas que não estão nessa desoneração. Mas a regra é a mesma. Mantém o crédito. Então, é a mesma história, tem os 11.4 na entrada, o cara produz laranja, por exemplo, temos grandes produtores de laranja. Não vai ter IBS, CBS na saída, tem alíquota zero, tem direito à manutenção dos créditos. Penúltima, venda para cooperativa. A legislação foi um tanto quanto truncada, ela ainda fala que vai ter um regime próprio, não especifica qual é. O que vai mudar? Aqui o que vai mudar é o seguinte: se eu vendo para a cooperativa, eu tenho alíquota zero, aí tem lá uma regra de que eu posso transferir créditos à cooperativa. Para que a cooperativa, quando ela for fazer as operações tributadas, ela possa se apropriar desse crédito da operação 1 para 2. Me desculpem, gente, esse poderá é outra regra para inglês ver. As cooperativas vão exigir que os cooperados, por contrato, transfiram a elas os respectivos créditos. E aí eu coloco uma coisa, né? É normal ter cooperado que faz venda de soja
milho, sorgo, trigo? É. Agora, gado, nós não temos cooperativa na pecuária, pelo menos não vejo. Eucalipto também não. Será que nós vamos ter que criar estruturas de cooperativas de quem produz eucalipto, de quem produz gado? Eu não sei se de cana tem, de algodão eu sei que tem cooperativas de algodão em Mato Grosso, mas eu não sei se de cana tem. Será que nós vamos ter que criar cooperativas para minimizar os efeitos para o produtor? É um planejamento possível aqui. Claro que nós estamos falando de coisa robusta, não de coisa de fachada, só no papel. Então, as cooperativas saíram fortalecidas no, na reforma e eu quero saber como é que as tradings, as grandes empresas vão operar nesse segmento. Porque se cooperativa compra aí soja sem IBS, CBS, e a trade vai comprar soja com IBS, CBS, ou as empresas locais, nós vamos ter diferença de preço? É com IBS ou sem CBS? Como é que vai ser? E por fim, o sétimo grupo é das operações tributadas. Eu estou falando de produtores com receita superior a 3.600.000, que fazem venda de produtos que não estão na cesta básica nacional e que nem que sejam frutas, ovos e hortícolas, e que fazem vendas para não cooperativas. Portanto, eu posso falar do cara da soja, do milho, do gado, que fatura acima de 3.600 e que não vende para cooperativa. Aí é a regra dos 11,40, como eu mostrei lá, que eu falei, com os problemas todos que na primeira flechinha nós destrinchamos envolvendo o diferimento. Manuel, se não fossem os 10 minutos de atraso, 12, quase 15 minutos de atraso pelo problema do acesso, eu teria terminado em 1 hora. Pessoal, muito obrigado. Fico agora, podemos discutir. Enfim, eu sei que nós tínhamos aí um tempo, enfim, mas estou aberto com vocês aqui para a gente poder debater, tá? Espero que tenha sido proveitoso. Me empenhei de verdade para mostrar aqui os cenários possíveis que a reforma e os desafios que a reforma nos traz, tá? E fico aberto aqui então para a gente poder discutir. Eu vou parar o compartilhamento. Leonardo, muito obrigado. Sabia que você iria cumprir a missão honrosamente. Muito boa apresentação mesmo, trouxe pontos muito importantes. E no final do dia, a sua análise ela é muito coerente porque ela olha muito para os impactos na prática, né? Analisando as operações, os cenários práticos, conforme a realidade, o que contribui muito para o debate e o que, de uma certa forma, a gente sente falta, né? Quando houve a lei complementar, agora, recentemente, na regulamentação. A própria regulamentação, ela ainda, vamos ver se melhora nesse ponto, mas ela perdeu já uma primeira oportunidade de melhorar aquilo que acho que é unânime, que está muito truncado na redação do diferimento. Então, acho que o regulamento ele precisa cumprir esse objetivo de tornar o diferimento mais palatável, mais prático, principalmente aí porque pega o não contribuinte, o contribuinte, pequeno produtor, enfim, realmente é muito importante. Deixo aqui tem muita gente pedindo já para compartilhar o material, viu, Leonardo? Depois, acho que a gente pode, caso você esteja de acordo, via rural aí a gente compartilhar. Mas deixo aqui, eu vou ver se tem mais alguma pergunta no chat, mas eu deixo aqui também aberto para quem queira contribuir com os pontos que o Lobé trouxe. Eu vou, Enquanto tô, ninguém tô- se voluntaria. O Jorge levantou a mão. Vamos lá, Jorge, por favor. tem o Jorge Queria, e o Mano Luiz E aqui, o eu vou Antônio, né? tomando nota aqui, isso. Depois eu vejo aqui as perguntas do chat aqui também que eu tô vendo Vamos aqui. lá. eu queria primeiro parabenizar pela exposição, que foi realmente brilhante, sim. Quase uma aula de como fazer uma apresentação técnica e torná-la aí super prática, e interessante. Acho que foi brilhante mesmo. Eu queria só fazer um comentário aqui, agregando assim algo, né, sobre a questão da neutralidade, né, que você colocou ali, falando que para inglês ver, né? Para começar, que assim, tanto a lei complementar como o regulamento já alteram ali o texto constitucional, né? Porque o texto constitucional fala que a única exceção é operações de uso e consumo definidas em lei complementar, né?
seja, o escopo da definição na lei complementar é definir o que são operações de uso e consumo, né? O regulamento já coloca as exceções, como exceção a operação de uso e consumo, né? E as outras exceções criadas em regulamento, né? Ou seja, está criando abrindo a porteira aqui sem fazer nenhum trocadilho com o agro, né? Para que seja mitigada totalmente a não cumulatividade plena, né? Que foi realmente um dos corações aí do modelo, né? O modelo adotado, né? E agora, entrando especificamente na questão do agro, né, um ponto que também me parece sensível, né, com relação à não colatividade, é a questão da exigência do artigo 47, que fala de estorno de crédito em caso de perda. A gente tem Uhum. aqui o mercado que tem histórico de perdas técnicas, né? E você estornar o crédito, você tem um impacto em caixa, e tem que estornar esse crédito, torna ainda pior o problema que você também descreveu aí. E é algo que, assim, a gente pode citar aqui, né, a diretiva europeia, né, porque realmente o modelo utilizado, ele vem, né, do modelo europeu aí do IVA. A diretiva europeia, ela tem uma regra expressa, de que nesses casos de perda não se estorna crédito, né, e nosso modelo está criando, partindo aí de uma premissa semelhante ao crédito físico, né, de CMS e tal, IPI, não se atentando a um novo modelo, né, e distorcendo totalmente a não cumulatividade. É só isso que eu queria colocar. Ótimas colocações, Jorge. Primeiro, obrigado pelas palavras. Meu intuito aqui era justamente provocá-los aqui. E aí, gente, uma coisa é quando eu estou falando para quem não tem vivência no agro, outra coisa é aqui na rural, que eu até falei para o Manuel, o sarrafo é elevado aqui. É, concordo plenamente, ficou pensando num modelo tal, estrangeiro, tal, que é totalmente alheio à nossa prática do agro. E pior, né, Jorge? Pelo menos na parte do ICMS, em alguns regulamentos, ele permitia um percentual de perda, né? Geralmente de 1%. Salvo engano meu, o regulamento nem isso permitiu. Então, quer dizer, é só você pensar. Eu acho que o Pedro tem um artigo escrito sobre isso, o Pedro Souza, aqui do nosso comitê, na questão das perdas no transporte. É só você pensar, a soja que sai lá de Sorriso até chegar no Porto de Santos, é óbvio que vai ter perda, né? Pelo caminhão e tudo mais, enfim. Então é absurdo não pensarmos não, perdeu, eu não quero saber, não tem crédito, não tem expor, não tem nada. Enfim, e você colocou muito bem, a mudança de crédito físico para crédito financeiro, né? Gastei com aquilo. Não ter, o caminhão tombou, perdeu, sei lá o que, não vou ter crédito. É um absurdo, concordo plenamente. Antônio, por favor. Antônio, a palavra está contigo. Acho que até você fez uma pergunta aí no chat, aí se quiser aproveitar então. Eu já vou aproveitar essa, doutor Lobé, mais uma vez, não vou ser redundante, mas assim, muito, muito boa a apresentação, não tem como deixar de ser aula, que foi muito didático. Obrigado. O primeiro comentário que eu ia trazer ali, aliás, quando você coloca a questão lá no começo dos desafios, vai muito ao encontro da análise que a gente já fez aqui na Andave, pensando no distribuidor, eu acho que ela vai se refletir muito nos produtores. Quando a gente simulou tudo, o que mais apareceu foi é, o impacto direto é essa necessidade de recurso para fluxo de caixa. No caso do distribuidor, e isso vai se repetir no produtor, essa necessidade de fluxo de caixa imediato, para a gente, a previsão é que ela corroa a margem em pelo menos 20%. E eu Meu acho que Deus no do céu. produtor ela vai trazer mais. Se a gente pensar em distribuidores que estão trabalhando com margem de 3, 4%, o volume é grande, Você o fala quando impacto. você vende para revenda local? Quando eu vendo para o produtor, o distribuidor que revende para o produtor. Tá, então mas você. Ah, entendi. A revenda local, ela compra da Multi, Isso, aí ela já tem uma margem apertada só de 3. Na hora que exato. ela for revender para o produtor, essa margem dela vai para as cucuias. Vai embora. Por conta da necessidade de fluxo de caixa. Que hoje, se a gente pensar, e aí eu acho que esse é o grande desafio, a cadeia toda trabalha alavancada. Ou captando crédito rural, ou captando crédito no mercado, ou a própria indústria fornecendo crédito na forma de insumos. E aí esse é um problema que eu queria trazer para o senhor, hoje a gente está usando muito ferramentas como barter para poder trazer um pouco mais de segurança. Isso vai trazer, acho que, um impacto e um desafio tremendo nessa geração de créditos, porque muitas vezes nessas operações o produtor, eu vou fornecer insumo e ele vai me pagar com grãos, não vai me pagar necessariamente com recurso.
Isso vai trazer uma confusão danada. Mas aí, o ponto que eu queria trazer, ele entra nisso, são duas pequenas perguntas. A primeira, como é que vocês estão vendo essa questão em relação nessas operações que não tem necessariamente fluxo de caixa, mas a gente devolve o pagamento com os produtos? E como que isso pode impactar, por exemplo, num cenário de endividamento, quando o produtor não paga, e aí vai ficar esse passivo de tributário para trás? Como que vai se dar essa questão? E a outra é se naquela questão que o senhor colocou ali de gado, se não há, dá uma abertura, por exemplo, para aves e suínos entrarem, porque daí existe esse comércio daquele produtor que ele parece ser integrado, mas na verdade ele é cooperado. É, então esses são os dois pontos. No endividamento, o impacto que a reforma tributária vai trazer para a cadeia inteira, e se não Uhum. daria essa abertura aí no termo gado. Eu queria entender, vamos começar pela última. Quando você fala. Ali, quando eu chamei gado, eu quis dizer o bovino, mas eu quero entender o seu raciocínio. O cara que produz suíno ou que produz aves e ele não tem o contrato de integração com a Sadia, com a, sei lá, enfim, com as agroindústrias. Ele produz próprio, ele faz produção própria. Não, É essa a questão? ele tem esse contrato, só que é com a Aurora, é com a. O senhor está na minha terra aí, lá na Coasgo, em São Gabriel do Oeste. São cooperativas, não são empresas de capital fechado. Tá, mas aí vai, então, de novo, né? Vai depender assim, ó. Então, respondendo objetivamente, aves e suínos. Gente, o raciocínio que a gente vai ter que fazer agora é por exceção. São aquelas três perguntas que eu falei. Qual é o faturamento? Acima ou abaixo? Quais são os produtos? São sete. Não, vai dar um pouco, né? Porque é arroz, feijão, leite, queijo, café, mate, da cesta básica. É que mate não é algo do nosso dia a dia aqui, né? Aí frutas, ovos e hortícolas. Bom, aves e suínos, soja, milho, bovino não está na exceção. Então está na regra. Começa por aí, está na regra. Tá. Aí vai ser a terceira pergunta. Eu vendo para quem? Se eu se eu vendo para uma agroindústria de contrato de integração produtor integrado, aí eu não vou entrar no mérito aqui, porque de cabeça eu não vou me lembrar os requisitos daquela lei lá do contrato de integração. Mas se está enquadrado como produtor integrado, eu não sou contribuinte. Porém, se eu vendo para cooperativa e sou cooperado, é ato cooperativo, está desonerado também. Agora, se eu produzo aves e suínos e nem tenho contrato de integração, nem vendo para cooperativa, tributado. Tributado normal, tá? Então, Mesmo que eu venda essa para seria. cooperativa sem ser cooperado. Se você vender para cooperativa sem ser cooperado, é ato tributado. É ato tributado, tá? Se eu Perfeito. estou vendendo para Coasgo, se eu estou vendendo para Coamo, se eu estou vendendo para Lar, se eu estou vendendo para Aurora, etc., e não sou cooperado, não tem a exceção. E a outra questão, então, a resposta seria essa. E a questão envolvendo fluxo de caixa e alavancagem, endividamento, gente, se sem IBS e CBS, nós já estamos assistindo a essa enxurradas de RJs no Brasil, o que dirá com IBS e CBS? Então, naquele exemplo que eu dei lá, vamos falar a verdade, hein, gente? Se for, eu vou repetir, eu conversei longamente com o Calcini quinta-feira, ele acha que daqueles cenários lá é o exemplo em que eu sou contribuinte, eu tenho IBS diferido, eu tenho que me pagar o meu IBS e ainda tenho que pagar o IBS que não foi recolhido sobre os insumos. Produtor nem vai. Você acha que ele vai provisionar esse dinheiro? Você acha que ele vai provisionar esse dinheiro na contabilidade dele para ele recolher esse IBS, CBS depois? Então, na hora que ele tiver um IBS gigante a pagar dele e mais o que incidiu sobre o insumo, gente, qualquer margenzinha, qualquer solavanco, qualquer chuva a menos, o cara tinha a expectativa de colher 80, 75 sacos, colheu 62, meu amigo, já vai pro beleléu a margem dele. E o que eu acho que pode acontecer? Eu tenho que pagar os meus fornecedores e tenho que pagar o fisco. Será que nós vamos ter um aumento de inadimplência? Não, mas é tudo por sistema, que não tem como sonegar. Não estou dizendo sonegação, estou falando de
inadimplemento. Eu não estou falando de esconder, estou falando de inadimplemento. Então, eu realmente, você está trazendo uma questão excelente, Antônio. Eu realmente não sei como que vai funcionar na prática essa questão. Uma coisa é fato. Eu nem tenho esses números que você tem, Antônio. Você já falou que as revendas locais, é até bom saber disso, depois a gente pode até aprofundar nisso, eu gostaria até de entender melhor, porque eu tenho um monte de cliente que faz que é revenda local. E os caras movimentam milhões, não é empresazinha de porta de quintal, não. Os caras movimentam milhões, e eu sei que a margem deles é apertada. Se eles tiverem esse custo a mais aí por conta do fluxo de caixa, aí que a coisa. Gente, o mercado vai ter que achar alternativas, porque realmente está difícil, hein? Realmente está difícil. O Manuel, antes da gente passar para outro, deixa eu só responder a Nelma aqui. A venda para trade. Então, eu já respondi que estava no chat do Antônio. E a venda para trading, Nelma, a venda para trading tributária será apenas para o caso da trading não ter a certificação no programa OEA, correto? A trading, Nelma, eu estou considerando a trading a grande multinacional que faz venda direta. Venda direta para o exterior está imune. A questão é quem faz venda com fim específico de exportação, que é a chamada exportação indireta, que geralmente é feita por empresas locais. É dessa que eu estou, vamos chamar de aspas, tradings locais. Essa sim, Nelma, que a legislação chama, diz, olha, essa operação eu estou classificando-a como suspensão, mas para ser suspenso só pode se tiver aquela programação lá, aquela certificação da OEA e aqueles outros requisitos lá do artigo. Puta, não vou me lembrar agora de cabeça. O artigo lá que fala da suspensão, tá? E é essa que está criando restrição que está sendo questionada, tá bom? Então, é isso, é isso. Pedro, eu vou fazendo aqui, tá, Manuel? Saída de soja em grão de saída de soja em grãos de produtor contribuinte para a indústria esmagadora, sem preço fixado, que hoje tem diferimento de ICMS, serão tributadas. Mesmo que o preço seja fixado apenas posteriormente. Puta, Pedro, você foi no estômago aí para a gente responder. Essa é uma pergunta difícil. E qual a base de cálculo a ser utilizada na saída da soja se não tem preço definido? Então, a questão do preço a fixar. Eu penso que ah, o recolhimento aí, o recolhimento vai se dar. O regulamento até agora, pelo menos, posso estar enganado. Eu não vi nada de falando de preço a fixar, que é uma operação tão comum. Eu acho que o recolhimento vai ser, o recolhimento do IBS-CBS, a partir do momento em que eu receber o preço, recebi o preço, tive a liquidação financeira da operação, recebi 2 milhões de reais. Aí eu vou ter o preço e vou pagar o IBS e a CBS. Eu não sei se vocês têm uma posição diferente, mas acho que a saída é Eu essa. acho que é isso Ô, Rafael, mesmo. prazer. Oi, pois não, Manuel. Não, eu acho que é isso mesmo. A questão aqui deve, apesar da regulamentação, né, a lei complementar entrar no detalhe, mas eu acho que aqui a gente vai ter a tributação e o crédito, no caso da esmagadora de soja, quando tiver a fixação do preço, liquidação da operação, né? Aí tem tanto o débito do produtor quanto, se não tiver nenhuma alíquota zero, suspensão, quanto o crédito, né? Agora vamos dar a palavra Sim. aqui para o Rafael. Pois não, Rafael, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Leonardo, brilhante como sempre, parabéns pela apresentação. Vou fazer uma pergunta direta aqui. Teria vários questionamentos, mas eu acho que essa questão do produtor, quando ele adquire e um ano depois, se ele der uma saída não tributada, por exemplo, daqueles itens lá que são alíquota zero, ele poderia manter o crédito, enfim. Na tua visão, conversei com o Calcini também sobre isso. A gente tem, não só aí, mas também na etapa de saída das agroindústrias, frigoríficos, a questão de manutenção de saldo credor, tanto de CBS quanto de IBS. Tu acha que está mantida a regra de compensação cruzada? Porque daí o produtor, eu estou falando de folha, né? O produtor contribuinte empregador, se ele poderia compensar com contribuições previdenciárias o saldo credor de CBS. Pergunto isso porque tive já com pessoas da Receita e entendimento que há um regime próprio de compensação, muito embora, na minha visão, 74 a 9430 não tenha sido revogado.
Então, queria ouvir a tua opinião sobre isso. Acredito que isso possa também ser uma dúvida de outros colegas aqui. Rafael, prazer enorme. Poxa, o que eu falo, aqui nós estamos falando só no ticket alto, né? Assim, a régua é bastante elevada. Rafael, eu vou ser bem honesto com você. Eu vou formular agora uma ideia, mas eu não tinha pensado nisso, não tinha pensado nisso. E é uma das grandes gargalos que eu tenho visto na reforma, é esse, fiquei com crédito, fiquei com crédito, fiquei com crédito. Quando que eu vou efetivamente gozar, usar esse crédito? Só quando eu estiver vendo. E aí, para mim, por isso que eu digo que tentaram colocar na reforma o quadrado no redondo. O cara que é comércio, o cara que é indústria, o cara que é serviço, ele está apto a prestar serviço todos os dias, a vender uma caneta, um celular todo dia, vender, sei lá, um computador todo dia. Agora o agro não. A soja é uma vez por ano. O milho é uma vez por ano, para quem faz safra e safrinha. O gado tem os períodos adequados, certos, de que você conseguir. Então, não, mas você ficou com crédito. Meu amigo, se eu ficar com crédito e eu esperar até o ano que vem, e o Antônio falou a questão da margem de lucro, eu vou ser forçado a pedir restituição, mas só que a restituição vai levar 6 meses, né? De acordo com a lei, né? Para analisar. E isso eu duvido que não vai acontecer, Rafael. Tá lá, tá para estourar os 6 meses. Aí vem lá, ó, agora eu quero que você traga para mim a certidão de batismo da sua bisavó materna. Vai acontecer, gente. Nós estamos no Brasil, vai acontecer. Não, quero que você esclareça, porque não ficou muito claro isso, porque essa história de restituição imediata é só no princípio da simplificação lá de Trancoso. É só quando o pessoal está tomando champanhe em Trancoso que enxerga essa simplicidade toda. Na prática, na realidade, vamos falar a verdade, meus caros. Vocês acham de verdade que nós vamos ter o Brasil buscar. Tem que a fila do precatório. Os caras vão lá e abocanham o precatório para pagar conta. Aí tem a fila de não sei o quê. Os caras pegam empréstimo consignado, usa dinheiro disso, usa dinheiro da Previdência. Assim como nós precisamos do dinheiro, o governo também precisa. Só que a gente se vira aqui para tentar enxugar despesa. O governo não enxuga despesa. Então, não me surpreenderia. Daqui a pouco, amanhã ou depois, vir uma regra. Não, agora nós vamos usar esse crédito. Não vai ter um dinheiro depositado numa caixinha, num cofrezinho, que vai ser só de IBS e CBS. Agora, quando eu olho na questão da compensação cruzada, eu não sei, eu acho que eles vão querer tratar IBS e CBS como um modelo novo e como um modelo à parte, e que esse dinheiro do IBS e CBS é só para IBS e CBS. Não sei se a gente encontraria um fundamento para buscar via judicialização. Olha, eu preciso. Por que eu respondo assim, Rafael? Porque ela falou, ó, lá aquele artigo 47, não vou lembrar agora o dispositivo, que fala lá, ó, não pode compensar IBS com CBS, só IBS com IBS e CBS com CBS. Então, com muito mais razão, não pode IBS com imposto de renda, não pode IBS com fundo rural, com sei lá o quê. Essa é a primeira premissa que eu acho que eles vão restringir. E a segunda premissa é, não, se você não está satisfeito, você pode pedir a restituição. Eu te dou a válvula de escape, porque você pede a restituição. Mas a pergunta é, como é que vai funcionar essa restituição? As grandes empresas se viraram, óbvio, né, gente? Lobby lá e tudo mais, não ter direito à restituição em 3 dias, em 30 dias. O pobre mortal que somos nós vai levar 6 meses, um ano. Essa é a realidade, né? Eu não sei, Rafael, se você tem alguma outra visão diferente aí que a gente conseguiria achar uma brecha. Não, só para complementar, eu acho que o comentário, a gente viveu a história da linha rápida e nunca foi rápida, sempre, mesmo com 30 dias de 50%. Mas a minha pergunta é mais para o saldo credor de CBS, porque sendo a CBS um tributo federal e o 74 da Ah, 9430 não tendo sido revogado, me parece que a gente teria aqui um problema, pelo menos de uma antinomia, talvez de nós. agora entendi seu ponto. Você está falando especificamente de CBS. É, Entendi. Ótima tese, hein? Não tinha pensado, Rafael. Porque se eu tenho uma regra geral de compensação cruzada para todos os tributos federais, e a CBS, e inclusive para PIS e COFINS, e a CBS veio para entrar em campo no lugar do PIS e da COFINS, pela lógica, eu tenho que manter esse raciocínio. Agora eu entendi, Rafael. Eu acho que dá sim. Eu acho que dá sim. Para a CBS especificamente. Eu acho que só para vai dar para a gente CBS. discutir. Seria só É, para CBS.
Ah, eu não tinha entendido no começo. Ótima colocação. Rafael, eu não tinha pensado nisso. Ótima colocação. Tá bom. Ótima colocação. O Vinícius perguntou que trabalha numa usina produtora de etanol de milho e cana. Se eu comprar esses insumos, que hora será com redução, que hora será com redução passará a ser diferido por ser considerado como insumo? Vamos lá, se eu entendi bem. Eu sou a agroindústria que compra do produtor milho e cana. Tá. Aí eu vendo o etanol. Etanol vai ser tributado. Tem umas regras, né? Algumas regras diferentes, mas vai ser tributado. Vai ser diferido. Então eu estou falando do produtor que vendeu. Não. Posso Será que vai complementar? ser? Me ajuda aí, Sem porque eu acho que o que câmera. está lá é só no anexo nono, né, Vinícius? Vamos, me ajuda aí, Vinícius. Qual é a pergunta exata? Eu complementar aqui. Obrigado aí, tá, doutor? Excelente apresentação. E a gente aqui também Obrigado. da indústria, a gente também tá terrivelmente assim, com medo, preocupação, enfim, vamos lá. É que assim, ó, a gente tem acho que eu coloquei mal ali no texto, mas vamos lá, hoje a gente for comprar esses produtos de alguma PJ, ele tá lá listada como redução, certo? Pelo menos o milho. Uhum. Em algum momento, se ele se caracterizar como insumo, eu comprando de um PJ, ele entraria como diferimento, que tem uma regra, né? Quando eu compro, acho que o insumo que está listado naquele, acho que é o anexo nono, não me recordo, mas É. se ele for caracterizado como insumo e jurídico para jurídico ali, enfim, ele vai entrar como diferimento. Você já ouviu falar disso? É desta forma mesmo? Então, eu estou tentando abrir a lei complementar aqui, porque, salvo engano meu, eu tenho certeza de uma coisa: só vai entrar, só vai entrar o que está listado, né? Só o que está listado. Cadê a lei complementar que faço para eu abrir? Tá no 138 no meio, deixa eu ver. Não, 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 eu sei, eu quero abrir é que eu tenho aqui fácil para abri-la. Lei complementar, blá, 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 cadê a lei complementar? Eu já tinha deixado ela salva aqui na minha tela, tá aqui, ó, pronto. No anexo nono, eu acho que a gente não vai encontrar milho e cana. A gente vai encontrar, e é mais um problema que você está trazendo, que eu não tinha pensado também, excelente colocação, assim como a do Rafael, que ela foi pensada num modelo igual o do convênio 100. E só Aham. é diferido o que está ali. Fertilizante, tô com ela aberta. Corretivo de solo, inoculante, bioestimulante, inseticida, fungicida, formicida, calcário, casca de coco, não sei o que, ácido nítrico, enzima, semente, muda, vacina, aves de um dia, embriões, reprodutores de raça pura, inclusive ovos, fertilizados, girinos, rações para animais. Ração, não o produto in natura. Sementes e cereais. Farelos Aí e que é meu tortas de ponto. farelo. É Hã? aí que é meu ponto, no caso do milho, sementes e cereais. Pera aí, vamos ver. Sementes e cereais, mesmo triturados em grãos esmagados ou trabalhados de outro modo. Todos destinados diretamente à fabricação de ração para animais ou diretamente para alimentação animal, exceto de animais domésticos. Sementes e cereais, vírgula, mesmo triturados em grãos esmagados ou trabalhados de outro modo. E a linguagem, hein? Esse vírgula ali tá exemplificando ou tá esmiuçando? Ótima questão, hein? Bom, uma coisa me parece certa: cana não tá aí, mas o milho Não, pode o estar, maior Vinícius. problema é o milho, mas a cana eu só estava apresentando o ramo que eu trabalho aí. Mas a nossa maior dúvida hoje está aí, que a gente produz etanol a partir de milho e sorgo, né? E são cereais, são grãos, né? Eu acho defensável para falar, mas mas tá bom, se for diferido, de qualquer forma, você comprou de produtor contribuinte, tá, Vinícius? O produtor contribuinte tem os 11,4. Se ele for. Se você, olha a distorção que pode acontecer, Vinícius.
você dá preferência para comprar milho de pequeno ou médio produtor, porque daí você não vai ter IBS, CBS. Ah, Leonardo, mas daí eu não vou ter crédito. Tá bom, mas você não tem 11,4 a mais a pagar também. Aí na hora que você produzir, você vai ter os outros créditos dos outros, todo o resto que você tem dentro da usina. É claro que isso pressupõe um planejamento, um estudo bem refinado, né? Mas pensando alto aqui, se o seu principal insumo é o milho, você compra sem tributo. Você vai ter que fazer conta até que ponto vai valer a pena você comprar com tributo ou sem tributo. Porque se você comprar sem tributo, você comprou milho sem tributo, você não vai ter crédito sobre o milho, mas você vai ter crédito sobre as outras coisas e vai ter, entre aspas, um valor menor a recolher. Se você comprar com tributo, o IBS e CBS, em tese, desse produtor, teria que pensar de acordo com os outros regulamentos da lei ali. Ele não vai pagar, o produtor não vai pagar, mas você vai ter que pagar o IBS e CBS dele. Em algum momento você vai ter que recolher esses 11,4. Então é questão, Vinícius, é bem ajuste fino mesmo. Vocês estão vendo como a questão é complexa, né? O Zé Cristóvão, o grande Zé Cristóvão, considerando a destinação do milho, a sua descrição no anexo 9, que condiz com a nota explicativa do capítulo 10 e quadro como insumo diferido. Ótimo. Então, o Zé Cristóvão entende que tem esse diferimento sim. Teria que olhar essas questões todas, mas pensando alto, aqui eu não tinha pensado nessa questão do etanol de milho, é mais uma possibilidade, né? Mais uma possibilidade. Obrigado, viu, professor? Valeu, Vinícius. E aí, Manuel? Brilhante, Loubert. Brilhante. Eu acho que, assim, pelo menos todas as dúvidas e intervenções que a gente tinha aqui foram respondidas, né? Só uma questão que a gente estava lendo junto ao anexo aqui, Loubert, para te ajudar, porque realmente são perguntas complexas. Me parece que, em relação ao milho, quando ele é mencionado no anexo, ele faz a vinculação com a destinação para a produção de ração, Ah, que é o que a ótimo. gente via na própria instrução normativa, na regulamentação do PIS e É COFINS. verdade, todos destinados É. diretamente à fabricação de ração. Então, ô Vinícius, eu não tinha me... Por isso que eu estou aqui em casa, né, gente? Vocês têm que me ajudar. Eu acho, Não, Vinícius, claro, é isso aí. nossa, eu retifico aqui. Isso aqui nem VAR. Chamou o VAR, tá dentro, não reiniciou o jogo ainda, dá para chamar e a gente voltar atrás. Ótima observação, é destinado à ração. É. E aí, gente, olha só que loucura. Dá pra gente fazer. Vou anotar isso. Porque eu quero, na minha formação, eu quero lá no curso, lá eu estou fazendo várias aulas específicas, e uma delas que eu vou dar é a aula de cadeias específicas. Milho. O cara pode vender para trade, vai ter um regramento. Pode vender para cerealista, é outro regramento. Cooperativa é outro. Especificamente do milho. Para ração é outro. E para o etanol é outro ainda. Barbaridade. E Loubert, você tem que pensar que Ah, também existe a possibilidade de ele vender para outro produtor, tá? Não sim. é, não é comum. Tem mais essa Não, também. verdade. Para pecuarista. Para Vender para pecuarista usar pecuarista. em confinamento, ou até outro produtor que precisa repor contrato futuro e compra para repor o contrato futuro que ele não tenha o produto para entregar. Então, tem mais um cenário aí para Que ser explorado. beleza. Que beleza. Mas Ó, vocês estão por isso vendo, aí que gente? a grandeza da simplificação. Quando eu escrevi os meus livros sobre tributação no agro, eu defendia que o agro tem um regime próprio, Sim, são sub, pensando teoria das classes ou teoria dos conjuntos, lá das aulas de lógica, com o professor Paulo e com o Tássio Lacerda Gama, é a ideia do subconjunto, classe e subclasse, ou classe de segundo nível, conjunto e subconjunto. Agora, nós temos a classe de terceiro ou quarto nível. É o subconjunto, a elevada potência. Porque eu estou falando exato. do agro, estou falando do tratamento do diferimento, no diferimento milho e aí a destinação. É inacreditável, gente. Putz, assim, eu vou dizer, eu aprendo muito nesses encontros assim, e esses encontros me forçam também a repensar várias coisas.
E especificamente do diferimento, eu quis trazer aqueles cenários ali. Claro, se vocês encontrarem um outro cenário também, é muito válido, mas vou dizer para vocês, hein? Tá difícil, tá difícil. Não tá fácil, não. É. Acho que é isso, Emanuel. Muito obrigado. Foi excelente. Eu acho que é a opinião de todo mundo aqui. E aí a gente já divulga o próximo encontro, tá? Mais uma vez, obrigado aí, Lobé, por compartilhar seu conhecimento, por dedicar tanto, ter tanto empenho. Nós tivemos aqui uma participação muito importante até o fim agora, por conta do avançado horário, mas a gente manteve aí mais de 60 pessoas o tempo todo. E Que esse tipo legal. de discussão, olhando a abordagem prática, a gente só reforça aí o objetivo pelo qual o comitê foi fundado e tem aí contribuído, né? É isso, mais uma vez, obrigado a todos, boa semana a todo mundo. E Lobé, obrigado mais uma vez. Valeu, Tudo de gente. Valeu, valeu. Obrigado pelas bom aí palavras, pra obrigado você. pela oportunidade. Foi ótimo revê-los. E deixa eu falar aqui para quem é meu aluno no curso lá que está aqui hoje. Participem da Rural, gente. A Rural é uma casa aberta. A gente quer agregar todo mundo, tá É isso bom? aí, sempre fica o Valeu, convite, né? gente. Para todo mundo aí É isso participar. aí. Um grande abraço. Um abraço a Tchau, tchau todos. para todo Obrigado, mundo. obrigado. Um abraço.